Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 54 e eu estou muito feliz de voltar ao canal depois de uma longa ausência. Então eu aproveito para começar desejando a vocês um feliz 2024 com muitas bênçãos e muitas alegrias. Pensei que um tema bastante interessante para a gente começar o ano seria fazer uma reflexão sobre Deus, principalmente sobre a nossa relação com Deus, que se dá a partir da nossa compreensão de Deus. E a nossa compreensão vem da nossa formação, aquilo que as igrejas nos ensinam a respeito de Deus. Nós conhecemos o Deus Pai misericordioso com o advento de Jesus. Mas mesmo assim, tantos anos depois, a gente ainda não conseguiu se livrar, se libertar da ideia de um Deus que julga, condena e castiga. Essa é a visão que a grande maioria das pessoas ainda tem. E é uma visão que nos limita, porque nos afasta de Deus, porque nós entendemos que Deus, apesar de misericordioso, é capaz de castigar. E aí muita gente diz que Deus não é justo. Esse pensamento limitante também, de um Deus que julga, condena e castiga, também faz com que a gente atribua a Deus todos os nossos sofrimentos, que seria uma vingança pessoal de Deus contra nós. Então é comum a gente ouvir frases do tipo: por que Deus me faz sofrer? É, por que está me castigando desse jeito? Advém desta visão de um Deus que pune, de um Deus que envia sofrimentos para seus filhos para corrigi-los. É claro que é uma ideia bastante afastada de um Deus de amor. E a minha compreensão acerca de Deus, já que eu venho de família católica e tive essa formação, a minha visão mudou muito a partir do Espiritismo. E eu consegui ter essa visão que é completamente libertadora, que me aproximou muito de Deus, porque eu não conseguia entender algumas diferenças que a gente vê no mundo, sofrimentos e até sofrimentos pessoais vindos de um Deus que deveria ser amor e misericórdia. E a compreensão que o Espiritismo me trouxe foi libertadora e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Quando nós vemos aí catástrofes, essas guerras que estão acontecendo e as injustiças que a gente olha ainda com aquela visão de injustiça, das diferenças, né? Algumas pessoas com todas as oportunidades do mundo e outras sem absolutamente nada, até sem sequer a chance de melhorar e crescer e evoluir. Então, como é que fica isso na balança divina? Será que se Deus criou todas as almas, é, é, como que algumas vêm com todos os privilégios e outras vêm para sofrer? Como que isso é possível? Sem a reencarnação, essas diferenças realmente não teriam nenhum tipo de explicação. Seriam, sei lá, de acordo com o humor. Hoje estou bem-humorado, vou criar um monte de gente bonita e feliz, e amanhã estou mal-humorado, vou criar um monte de miseráveis infelizes. Como é que é isso? Obviamente, isso não funciona desse jeito, né? Então, qual é a visão espírita? Nós fomos todos criados simples e ignorantes. Então, todos nós criados exatamente da mesma maneira, não existem eleitos. Não existe uma varinha de condão que transforma pessoas em anjos assim automaticamente. Todos fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Mas, como se diz no Espiritismo, todos candidatos e eu diria destinados à angelitude.
Porque o espírito simples e ignorante vai passando pelas muitas encarnações que são experiências onde ele aprende e se desenvolve. E através dessas experiências ele vai crescendo, adquirindo todos os valores morais que ele precisa e se desenvolvendo intelectualmente também, sabendo tudo o que precisa saber. É claro que em uma encarnação ou em 10 encarnações você não consegue fazer isso, porque é muito aprendizado para se ter. Então, são várias e várias vivências onde o espírito vai evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegar no grau máximo de espíritos puros. Os espíritos puros não o são por obra e misericórdia de Deus, dizendo, plim, criei você espírito puro. Não. São espíritos que já passaram por toda a jornada evolutiva e que já aprenderam através de suas lutas e seu desenvolvimento pessoal e que agora não têm mais débitos a quitar. Nós estamos muito longe disso. Nós todos temos débitos a quitar, porque a gente acerta uma vez e erra três, né? Então a gente cria inimizades, às vezes até involuntariamente. A gente fere uma pessoa aqui, a gente ofende uma pessoa ali, a gente prejudica uma pessoa acolá. Então, às vezes são até ações involuntárias, mas que acabamos prejudicando ou fazendo mal, causando mal a terceiros. E isso vai para a nossa conta, porque está aí a justiça divina, que o Espiritismo chama muita atenção para isso. Nenhum mal que a gente faça passa de maneira incólume, não passa. Todo mal que a gente faz é passível de reparação. Não é nem a palavra ideal, não é passível de reparação, é obrigatória a reparação. Sabe por quê? Eu não posso prejudicar uma pessoa e ser perdoada, porque aí Deus não seria justo. Ele seria legal comigo, que me perdoou, e aquele que eu prejudiquei, como é que fica? Então, Deus que tem que ser justo para com todos. E é essa justiça divina que o Espiritismo nos faz entender. Nós temos a possibilidade de errar porque somos todos espíritos em desenvolvimento. Então, todos estamos errando, acertando e crescendo, aprendendo, evoluindo, crescendo. Às vezes a gente erra e erra de novo, e erra de novo, erra de novo, até aprender. Mas todos nós erramos, então isso está no pacote. O erro não é proibido, ele é permitido. Mas a questão é: olha, eu não vou te salvar por um ato de milagre. Você errou? Tudo bem. Vai lá e conserta. Vou te dar oportunidade de consertar. Não consertou nessa vida? Não tem problema, vai consertar na próxima. Mas você vai consertar. Porque nenhum mal que se faz passa batido. Tudo faz parte do desenvolvimento, do aprimoramento do próprio espírito, que quando a ficha cai de que fez mal, de que prejudicou, de que errou, ele mesmo pede para reparar, ele mesmo pede para consertar. E nós também na nossa vida fazemos isso. Quando a gente faz um mal para uma pessoa, a gente se sente mal quando a gente percebe, fala, puxa, não devia ter feito isso. Aí você quer ir lá consertar, não é? Então, o espírito, para evoluir e para se libertar de tudo, todo o mal que ele traz consigo, ele pede a oportunidade de reparar através de novas experiências na carne. E é assim que nós desenvolvemos aquela tal frase: a vida é uma escola mesmo. A gente vem para exercitar todos os valores morais que nós já trazemos, que nós já incorporamos, que nós já temos na nossa vida. Então, exercitamos esses que trazemos, mas aprendemos novos, adquirimos novos. E adquirimos também conhecimento, desenvolvendo-nos intelectualmente. E essas são atribuições do espírito. O espírito, quando deixa a vida terrena, leva isso, leva todo o desenvolvimento moral e todas as aquisições intelectuais. Isso é do espírito, ele não as perde. Mas todas as coisas materiais, infelizmente, que a gente luta tanto para ter, né? Fica tudo aí, a gente sabe disso. São os valores morais e os intelectuais que entram na conta do espírito. Mas nós levamos também os nossos amores,
Os amores são eternos, não se desfazem vida após vida. Eles são eternos, mas infelizmente também levamos os nossos desafetos. E é por isso que Jesus disse: acerta-te com teu próximo enquanto estás a caminho. Enquanto você está aí encarnado, tem a chance, vai lá e conserta. Não consertou? Não tem problema, mas você vai ter que consertar. Hoje ou amanhã, nessa vida ou na outra vida, você vai consertar. Porque nada que se faça de mal a outra pessoa passa incólume. E é essa a justiça divina. É uma justiça que é igual para todos, não existem exceções, e é revestida de misericórdia, porque entende que somos seres ignorantes e ainda muito limitados, então nos dá incontáveis oportunidades de crescermos, de aprendermos e de corrigirmos os nossos erros. Aí você vai dizer para mim, mas existe tanta desigualdade, né? Existem uns que têm todas as vantagens e outros que só têm sofrimento. Eu entendo isso, mas não devemos ver também como uma imposição de Deus favorecendo alguns e relegando a outros, que isso não é verdade. Nós somos espíritos que trazemos uma bagagem, um histórico de muitas vidas e não existe rupturas no desenvolvimento do espírito. O espírito é indivisível, ele é um só e sua trajetória desde lá do comecinho é uma trajetória só, sem rupturas entre uma vida e outra. Então é claro que ele pode trazer na sua bagagem muitas coisas que ele deve corrigir e acertar, muitas. E ele mesmo se propõe a fazê-lo. Porque, sabe, as leis de Deus são absolutamente perfeitas. Deus não precisa de exceções. E também não precisa ficar com um caderninho anotando tudo que você fez. Você fez isso hoje, fez aquilo amanhã, brigou com o vizinho, etc, etc, e vai pagar. Ele não precisa disso, porque ele tem as suas leis que já são perfeitas. Então, nós vivemos em uma engrenagem que ela funciona em absoluta harmonia e ela é regida pelo amor. Essa engrenagem é regida pelo amor. Nós todos somos regidos pelo amor. E quando nós nos afastamos dessa engrenagem, porque escolhemos outros caminhos, nós mesmos sentimos a necessidade de retornarmos a esta harmonia universal regida pelo amor. Então, o espírito, quando percebe e sofre as consequências das más escolhas que fez, ele mesmo pede para consertar, para retornar à harmonia das leis universais regidas pelo amor. Então, o próprio Espírito pede que se lhe seja propiciada a possibilidade da correção. Então, todos nós trazemos uma bagagem e muitas vezes uma bagagem pesada, não de uma vida passada, mas de muitas existências passadas. E está dentro do nosso programa de desenvolvimento individual, que nós fazemos no plano espiritual antes de reencarnarmos, está nesse pacote o reacerto em situações de vida, em relacionamentos, etc. Então, às vezes, o espírito pode vir com dificuldades materiais, não é castigo nem punição de Deus, é oportunidade abençoada de se regenerar, de aprender novos valores, de se desenvolver e de se acertar com o seu próximo. Todos nós passamos pela experiência do mal, porque somos espíritos em desenvolvimento, então a gente cresce, e é claro que nós passamos pela experiência do mal, até conhecer o mal, vivenciar o mal, vencer o mal em nós mesmos e vencer o mal no ambiente à nossa volta, transformando em bem. Então, esta é a evolução do espírito. Existem alguns espíritos que gostam, quando transitam pelo mal, gostam e lá estacionam até acordarem. E aí, quando acordam, trabalham para se reerguerem e para voltarem a evoluir. É claro que deixam um monte de encrenca lá para trás e tem que voltar para corrigir. Não é outra pessoa que vai limpar a sujeira que a gente faz, somos nós mesmos. Então, é essa a justiça de Deus, é igual para todos, todos têm chances. Porque quando eu digo todos têm as mesmas chances e as mesmas oportunidades, não quer dizer que chance material de ficar rico. Não, não é isso. É a chance de refazer
os seus erros e de se desenvolver como espírito até atingir a felicidade. É um espírito sem máculas, sem débitos passados, sem nada a corrigir. É esse o grau que vamos chegar, é esse o nosso destino. Destino não existe. Os espíritos falam no livro dos espíritos que a fatalidade é só nascimento e morte, isso está estipulado. Mas entre uma coisa e outra, tudo que nós fazemos é resultado do nosso livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher os nossos caminhos. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas de vida, para decidir o que queremos fazer das nossas vidas. E como pessoas dotadas de inteligência, de raciocínio, que temos a consciência, que é a voz de Deus dentro de nós, e temos a intuição, que é a voz de Deus fora de nós, com todas essas ferramentas, nós somos capazes de discernir o mal do bem e fazer as nossas opções. Somos livres, temos o livre-arbítrio e somos livres para escolher. Deus confia tanto em nós que nos dá um passaporte em branco em cada encarnação, dizendo: olha, você não vai lembrar de tudo que você aprontou de ruim, você não vai lembrar. Você não vai lembrar quem você prejudicou, mas também não vai lembrar quem prejudicou você, senão já sai de saída, já sai com raiva. Então, é em branco, você não vai lembrar. Agora, você tem a chance de ir lá e fazer bem feito. Você não sabe quem você prejudicou, quem te prejudicou, você não sabe nada disso. Vai lá e faz direito, faz bem feito. Então Deus confia tanto em nós que nos dá a oportunidade de refazermos as coisas do nosso jeito, de evoluirmos. Então Deus nos deu livre-arbítrio, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Mas Ele é tão misericordioso que Ele manda um bando de espíritos iluminados para nos intuir, para nos dar ideias, para nos proteger dentro da medida do possível, porque nós temos livre-arbítrio. Então nós seguimos os bons conselhos ou não. Já só a própria consciência já é um grande conselheiro, porque sempre que a gente faz alguma coisa, a gente tem aquela vozinha lá no fundo, né? Que é a voz de Deus dentro de nós, a consciência, dizendo: isso daqui é errado, não vai lá não vai por esse caminho não. Aí muitas vezes a gente resolve amordaçar essa consciência, fingir que não ouviu e faz errado do mesmo jeito. Livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. O plantio é livre, como a gente diz no Espiritismo. O plantio é livre, você planta aquilo que você quiser, a hora que você quiser, mas a colheita é obrigatória. E você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Então, nós somos seres dotados de raciocínio, inteligência, livre-arbítrio, que tomamos as nossas próprias decisões de vida, escolhemos os nossos caminhos na vida. E isso independe dos favorecimentos, das condições materiais, porque você vê muitas pessoas com todas as vantagens materiais que escolhem as piores coisas na vida, fazem as piores escolhas de vida. E às vezes você vê o pobre também, revoltado e que opta pelo crime, etc. Então, isso não é necessariamente a condição material que a pessoa veio, mas a sua inclinação para o bem ou para o mal, que são experiências que ele vai passar por elas e vai aprender. Então, eu disse: todos nós passamos pela experiência do mal e todos nós passamos pela experiência das vantagens materiais e das dificuldades materiais. Então, a gente passa pela experiência do rico e passa pela experiência do pobre. É claro que a gente prefere passar pela do rico, mas se a gente fizer mau uso, a gente vai ter que voltar e refazer. A mesma coisa o pobre. Vai passar pela experiência da dificuldade material, mas é uma forma, não um castigo de Deus, mas uma forma de incorporar novos valores, novos aprendizados e crescer. Então, a cada encarnação, nós passamos por diferentes experiências, muito também de acordo com a bagagem que a gente traz e com o nosso plano individual de desenvolvimento, onde nós nascemos no local certo, na cidade certa, na família certa, nas condições certas para realizar esse plano de desenvolvimento. E é assim que as famílias se formam. Espíritos que se amam se procuram para
continuar a sua jornada juntos. E aí nós vemos famílias homogêneas, famílias que se dão bem, que todos se amam, que é uma bênção. Mas você vê também famílias que não se entendem, que um não gosta do outro. Por quê? Porque são espíritos que já vêm com uma bagagem anterior e que estão aqui para se acertar, para se perdoar, para se suportarem. E muitas vezes a gente tem êxito e outras vezes não. A gente não consegue e vai postergando isso para até atingirmos um ponto onde haja o perdão mútuo e onde não haja mais animosidades. Então, são experiências que o espírito, onde o espírito é colocado até por seu próprio desejo, para vencer. Então, aí, desta maneira, se explicam as diferenças que nós vemos na vida. As diferenças que para nós, para muitas vezes, pode parecer injustiça de Deus. Não, é a misericórdia de Deus atuando, dando oportunidades para aquela necessidade específica daquele espírito naquela encarnação. Com referência às doenças, até fiz um vídeo falando sobre isso, vou falar rapidamente. Muitas vezes você, em alguma encarnação, você pode ter escolhas, tomar decisões que vão acarretar prejuízo, inclusive para o seu corpo espiritual, que é um reflexo do corpo físico. Muitas vezes isso passa para o corpo espiritual. E a pessoa, na outra encarnação, vem com alguns problemas de doença e algumas deficiências. Mas você tem que ver que a pessoa que não é dotada da visão ou da audição, as crianças especiais, etc., é uma condição circunstancial do espírito naquela determinada encarnação para desenvolver outros aspectos. Para alguma coisa aí adormecida, se desenvolve outra. Então não é um castigo de Deus que está pagando porque fez isso, porque fez aquilo, porque foi ruim, porque Deus não é vingativo e nem vive na base da pirraça. Não é assim que ele nos corrige. Deus é amor e todas as leis de Deus convergem para o amor. Então, não é uma questão de vingança de Deus, nem de pirraça de Deus, é uma oportunidade necessária para aquele espírito para que, entendo uma faculdade adormecida, ele desenvolva outras. E isso é uma condição circunstancial a uma encarnação. O espírito, quando retoma a pátria espiritual, ele retoma a sua condição normal, até porque a visão do espírito não se restringe aos órgãos físicos, né? Que o espírito não tem corpo físico, é uma visão mais abrangente. Se o espírito padece um pouco entre uma encarnação e outra, é porque é um espírito doente, doente que eu digo moralmente, que está em tratamento, então às vezes tem as suas faculdades suprimidas, mas é uma fase de aprendizado para o espírito. Então, assim também se consegue entender algumas deficiências que nós enxergamos na vida. Não são espíritos sendo castigados, são espíritos em processo de evolução, de se desfazer completamente de algumas chagas do passado, em aprendizado, e são espíritos corajosos que aceitam essas dificuldades para vencer as suas próprias limitações. Então, esse o olhar de Deus que nós temos que desenvolver em nós. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, o olhar de Deus, que nos ensina a ter uma visão mais misericórdia das mazelas da vida, entendendo que não se trata de castigo de Deus e não se trata de punição de forma alguma de Deus para nós. São circunstâncias que o próprio Espírito pede e o Espírito tem a oportunidade de refazer os seus erros e de se desenvolver. E entendendo que a vida é uma breve passagem na trajetória do espírito. A trajetória do espírito é indivisível e tem uma continuidade no plano espiritual, como eu disse, os amores são eternos, a gente os carrega, mas as experiências elas são edificantes para o espírito, se fizerem bom uso delas. Senão, elas podem ser motivo de queda, aí é a mesma coisa que repetir de ano, vai ter que refazer. Hoje nós vivemos num momento onde nós estamos vendo terríveis atrocidades nas guerras. Terríveis atrocidades. É difícil até da gente assistir. E
muitos, até dentro da própria doutrina espírita, você ouve comentários do tipo: ah, mas são espíritos culpados, estão pagando o que fizeram em outras vidas, que fizeram a guerra em outras vidas, então estão pagando. É uma visão limitada e deturpada também que o espírita tem que combater e não ficar propagando essas ideias de maneira irresponsável, porque essas ideias nos afastam muito desse olhar de Deus que eu acabei de me referir. Não podemos julgar, nós não sabemos as condições de cada espírito. Muitos deles aceitam passar por encarnações difíceis porque entendem que são experiências necessárias para o seu desenvolvimento e estão dispostos a fazê-lo. Então, são decisões heróicas de espíritos que trabalham para o seu próprio progresso. Então, nós não temos o direito de julgar. E temos, como eu disse, que desenvolver o olhar de Deus. E eu vou dar um exemplo aqui que eu coloquei, se não me engano, no vídeo que eu falo de justiça divina. É o vídeo número 9. Um exemplo que eu vou repetir aqui. É para vocês verem como a nossa visão pode ser limitada, realmente, e deturpada. Vamos imaginar um senhor da guerra, um homem muito violento, um homem muito sanguinário, com muito poder e que cometia verdadeiras atrocidades, atos de extrema violência, comandava exércitos com um punho de aço e era muito cruel e tinha sádico, experimentava uma satisfação grande quando via a desgraça de seus inimigos ou quando maltratava e etc. Então, um espírito que prejudicou milhares de pessoas, matou muita gente ou exerceu comando para que muitas pessoas fossem mortas de maneira violenta. Quando esse espírito desencarna, ele encontra na espiritualidade um verdadeiro exército de espíritos que o odeiam, que estão esperando ele para poder se vingar dele. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, não permite que aquele espírito fique na espiritualidade. Ele é imediatamente recolocado num corpo físico para reencarnar. É uma reencarnação compulsória, onde ele não tem o direito de optar pela sua condição material, pela sua condição de vida, até porque é um espírito que já tem fez tanto mal que já não tem condições de exercer o livre-arbítrio com equilíbrio. Então, ele é mandado imediatamente de volta para um corpo físico, assim está protegido daqueles espíritos no plano espiritual que o odeiam, que enquanto isso vão reencarnando, aprendendo, progredindo e dando tempo ao tempo para que eles também consigam se recuperar de tudo, de toda a violência que sofreram. Mas esse espírito, então, quando reencarna na Terra, ele tem um corpo deformado e ele não consegue falar, não consegue se alimentar, não consegue enxergar, não consegue andar. E para piorar, ele é relegado a uma instituição porque a família o abandona. Então, ele é um ser completamente débil, que necessita dos outros para tudo e que não tem um lar, não tem ninguém que o ame, aparentemente, que se importe com ele. Então, ele é colocado numa instituição. E aí você vai falar para mim: ah, mas é a justiça de Deus, aprontou, foi ruim, agora está pagando. Olha a visão limitada e a visão afastada do olhar de Deus. Sabe por quê? Esse espírito ele foi condenado por Deus. Isso é verdade, ele foi realmente condenado por Deus. Mas ele foi condenado por Deus a uma existência onde ele vai aprender sobre o amor. Ele vai viver do amor de pessoas que ele nem conhece. Porque ele vai ser alimentado, ele vai ser trocado, ele vai ser cuidado. Vão colocar um teto sobre sua cabeça e vão cuidar para que ele sobreviva dentro das suas limitações. Isso é amor. Ele então está condenado a conhecer a fraternidade, a caridade, a compaixão.
ele vai ser alimentado por pessoas cuja raça ele desdenhava. Ele vai ser cuidado por pessoas humildes, pessoas simples, pobres, que ele humilhava, que ele desdenhava. Então ele vai ser levado a conhecer o outro lado. Ele vai conhecer outros sentimentos, ele vai conhecer pessoas movidas pelo amor fraterno desinteressado. Ele vai conviver com essa outra realidade num corpo onde ele não pode se rebelar. É uma prisão para ele, mas é uma prisão onde ele vai gotas diárias de compaixão, de fraternidade, de amor, de paciência, de humildade, de perdão. E desta maneira, pouco a pouco, ele vai se despindo daquele homem velho que era puro ódio, pura violência, pura agressividade, puro rancor, para ter dentro de si, injetar dentro de si gotas homeopáticas de bondade, de caridade, de fraternidade, de compaixão, de amor, de doação. Então, esse espírito, nestas condições, ele está se transformando. Então, vamos parar de ter um olhar mesquinho, tacanho, para analisar a vida alheia e os sofrimentos alheios e entender que o olhar de Deus, ele é sempre de regeneração e nunca de punição. É um remédio amargo, porque naquele corpo ele está protegido dos desencarnados que o odeiam e está protegido dos encarnados, porque quem é que vai fazer mal numa pessoa naquela condição? Ninguém é capaz de fazer mal. Então ele está ali numa couraça, protegido, num escudo. E está recebendo doses de fraternidade, doses de compaixão, está recebendo carinho. E assim ele vai pouco a pouco se limpando. É claro que uma única encarnação não vai ser necessária. Muitas vezes é preciso muitas encarnações para que o espírito empedernido no mal possa quebrar essa couraça de ódio, de rancor e começar a entender o outro lado do amor, da fraternidade, do perdão, da caridade, da humildade. Então, muitas encarnações podem ser necessárias. Enquanto isso, os seus inimigos estão reencarnando, aprendendo e progredindo. Até chegar ao ponto onde esse espírito culpado, então, começa a entender esses valores, começa a introjetar esses valores, e ele mesmo pede a oportunidade de voltar, tantas vezes quantas necessárias, para reparar todo o mal que fez às milhares de pessoas com quem ele tem débito. Então, é essa a justiça divina, é sempre revestida de amor e de misericórdia, e nós temos que entender, então, que não são castigos de Deus, mas que são oportunidades de redenção de uma alma. Agora, existe também a pessoa que se revolta com Deus porque sofre grandes tragédias pessoais, como, por exemplo, o caso de perda de entes queridos. E eu entendo que a perda de entes queridos, ela pode ser muito mais dolorosa quanto menos a pessoa acredita na continuidade da vida depois da vida física. Então, se você acredita na morte como fim, é claro que o sofrimento é muito maior, porque a pessoa se pergunta: e todo aquele amor que eu tive, que eu doei, que eu me entreguei, tanto que eu amei, o que eu faço com aquele amor? Terá sido em vão? Deus não faz nada em vão. Se ele nos ensina o amor o tempo todo, como que aquele amor vai ser em vão? Aquele amor tem uma continuidade, porque aqueles que se amam na vida terrena e além da vida terrena. São espíritos afins, espíritos que se buscam para estarem juntos. Então, a pessoa que acredita na morte como um fim, ela sofre muito mais do que nós, espíritas, que sabemos que é uma trajetória do espírito, que a trajetória vai, vem, volta, vai, volta, vem, volta, e pronto, que os laços do amor são indestrutíveis. É claro que a gente sofre com perdas e com saudade e com a falta que a pessoa nos faz, mas temos que entender que cada um tem a sua jornada e cada um tem o seu tempo, que aquilo é o que é necessário para o espírito crescer e evoluir dentro do que ele se propôs a fazer.
Então não adianta brigar com Deus, nem achar que isso é um castigo pessoal dirigido a mim, para me fazer sofrer, para me castigar. Porque não é esse o intuito. Deus, como eu disse, é mais inteligente do que isso. Não precisa fazer ninguém sofrer para as pessoas crescerem, acordarem e entenderem. O sofrimento muitas vezes é regenerador, mas o sofrimento com revolta, ele só prejudica. Então, nós temos que mudar essa nossa visão de Deus, do Deus que castiga, para o Deus que regenera, para o Deus que dá oportunidades de crescimento. E como eu disse anteriormente, vou repetir a questão do livre-arbítrio, nós somos pessoas que raciocinam e que têm a capacidade de escolher o nosso próprio destino, nós temos que parar de nos comportar como crianças mimadas e jogar todas as nossas frustrações no colo de Deus, dizendo que é obra dele, que é vontade dele. Porque esse é um outro ensinamento das igrejas que deturpam a nossa compreensão de Deus e que nos afastam de Deus, achando que tudo que acontece é por vontade dele, ele que mandou. Não é que a gente prescinda de Deus, eu já disse. Nós não prescindimos de Deus, nós precisamos de Deus, nós queremos um Deus atuante na nossa vida, compreendendo que ele é amor e misericórdia e não um carrasco. E parar de nos comportar como crianças mimadas que viram as costas para Deus quando as coisas não saem do jeito que a gente queria. Então, parar de jogar no colo de Deus a responsabilidade pelos nossos sofrimentos, quando o que estamos passando na nossa vida é simplesmente a consequência natural de tudo o que fizemos no passado. Eu hoje sou o resultado de todas as decisões, as escolhas que eu fiz na vida. Cheguei aqui nesse ponto, nesse estágio do jeito que estou. E cada um de nós também. Então, nós plantamos o que queremos e colhemos exatamente aquilo que plantamos. Então não adianta jogar no colo de Deus quando Deus nos diz: você é livre para escolher. Se somos livres para escolher, nós temos também que deixar de nos comportar como crianças mimadas e entender que a decisão, que a escolha foi nossa e assumir a responsabilidade pelos nossos atos e arcar com as consequências daquilo que nós fazemos. E não jogar a culpa no colo de Deus, que foi Deus que quis, foi Deus que mandou. Não, Deus te deu a oportunidade de escolher. Você caiu, você está sofrendo, Ele vai te dar mais oportunidades de consertar e de crescer e de se curar. Então, é um poço inesgotável de oportunidades, de força, de regeneração, de ajuda, até o espírito acordar e fazer certo. Não por imposição, mas por aprendizagem, por experiência, passar por aquilo, entender e superar. Então, essa visão que o Espiritismo traz é uma visão verdadeiramente libertadora, que eu queria compartilhar com vocês, para vocês refletirem na forma como vocês entendem a Deus, na forma como vocês entendem as diferenças, os sofrimentos, e entender que Deus é justo, mas com uma justiça revestida de misericórdia, com inúmeras possibilidades de redenção, de crescimento. E eu queria continuar ainda nesse tema de como alguns ensinamentos das igrejas acabam deturpando a nossa compreensão acerca das coisas de Deus e até abalam a nossa fé. Porque é até difícil você ter fé num Deus que ora é bom, ora é mal, ora castiga, ora é bonzinho. É muita névoa aí no meio dessa história, as pessoas se confundem e isso acaba afastando as pessoas de Deus e, como eu disse, nos mantém na infância espiritual, nos comportando como crianças birrentas que, quando não têm as suas vontades atendidas, brigam com Deus. Ah, eu não acredito mais em Deus. Eu não acredito porque ele não faz tudo que eu quero, né? Então vamos parar de ser crianças espirituais e vamos evoluir na compreensão de Deus. O Espiritismo ajuda muito. Então eu quero continuar nesse tema no próximo vídeo, falando de mais alguns de conceitos que, na minha visão, modestamente, são deturpados. Queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam. Eu quero finalizar desejando novamente um feliz 2024, com muita
fé, com muitas alegrias, muitas realizações e muita oração. Eu já, eu não me canso de falar, já falei e não me canso de repetir que a oração é poderosíssima. Vocês não têm ideia do poder das orações. Então, eu até fiz um vídeo, eu não lembro o número do vídeo, mas o vídeo se chama Quero Mudar de Vida. Eu convido vocês a assistirem, vou colocar aqui, vou colocar até um link no final deste vídeo para vocês assistirem. Quero mudar de vida, para vocês verem como a oração pode te ajudar nesse propósito. E é isso que eu desejo para vocês em 2024. Muito evangelho, que está aqui na internet, muito evangelho, muita oração, muita fé, muita alegria, realizações e, principalmente, boas escolhas, boas decisões de vida, que você tem o livre-arbítrio, então está nas suas mãos escolher o que você quer para o seu destino. Então eu espero que todas as suas decisões em 2024 te tragam muita felicidade. E a gente se vê já já no próximo vídeo. Até lá!